Neemias capítulo 8, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos para nossa reflexão nessa noite, que diz o seguinte: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Versículo 3: E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. Os entendidos e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu quero dar um tema a essa mensagem, e o tema é a importância da exposição da palavra de Deus e os seus resultados. A importância da exposição da palavra de Deus e os seus resultados. O ano passado eu estive trazendo uma série de ministrações, de pregações no livro de Neemias. Todo o livro nós refletimos de forma expositiva. E um dos capítulos que mais me chamou a atenção foi esse capítulo de número 8. É tanto que, enquanto agora nas comemorações dos 150 anos do metodismo aqui no Brasil, o Espírito Santo me fez recordar desse texto, até porque também estamos ainda celebrando o mês da escola dominical. E por falar em escola dominical, o capítulo de número 8 aqui, ele dá uma importância, uma ênfase muito grande na palavra de Deus, no estudo da palavra, na exposição da palavra de Deus. E como introdução, eu quero relembrar algumas coisas dos capítulos 1 até o capítulo 7, que você preste bem atenção, fique escutando para que você possa recordar. O capítulo 1 vai mostrar Neemias como copeiro do rei Artaxerxes. E certo dia o rei observou e Neemias estava triste, estava um tanto preocupado, e o rei estranhou e perguntou o que estava acontecendo. E ele disse que tinha recebido uma mensagem de uma pessoa que disse que Jerusalém estava destruída, as portas queimadas, estavam vivendo uma catástrofe, vivendo muitas dificuldades. O povo tinha sido levado para o cativeiro. E então, quando Neemias escuta isso, ele ora, pede direção ao Senhor e pede autorização ao rei para ele retornar para Jerusalém, para começar uma reconstrução. E ali ele chega, e no capítulo 3, ele observa ali algumas situações e começa a reconstrução. Enfim, para sintetizar, para resumir, a obra foi trabalhosa, inimigos se levantaram, dificuldades se levantaram, murmurações vieram contra a vida dele, conspirações e tudo mais. Depois de 52 dias, os muros de Jerusalém, as portas que estavam queimadas, tudo foi restaurado, tudo foi reconstruído com muito esforço. Então, quando nós chegamos no capítulo de número 8, agora há um novo desafio para Neemias, já que havia sido feita uma restauração de paredes, de portas, uma restauração física da cidade de Jerusalém. Agora haveria uma coisa muito mais difícil, que seria a restauração espiritual do povo. E essa restauração espiritual do povo foi através da palavra de Deus. A palavra é o instrumento para Deus transmitir a mensagem dele ao seu povo.
Nós não estamos aqui para transmitir os nossos achismos. Nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Primeiramente, não é o que eu penso, o que você pensa, é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso mapa, a Bíblia é o nosso referencial. Se eu quero conhecer mais a Deus, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ter intimidade com Deus. Deus se manifesta, Deus fala através da sua palavra. Então, se você está precisando de restauração na tua vida, no teu casamento, em qualquer que seja a área, então você veio no lugar certo para escutar a palavra de Deus para a tua vida. É a palavra. E esse mês nós estaremos completando 500 anos da Reforma Protestante. Hoje é o dia 1º de outubro, e no dia 31 de outubro de 2017, exatamente 500 anos da Reforma Protestante. O que é a Reforma, ou o que foi a Reforma? Foi a volta às Escrituras. A igreja havia se distanciado das Escrituras. Estou falando da igreja naquele contexto, naquele momento, ou pelo menos uma parte da igreja havia se distanciado, porque sempre há um remanescente, sempre há aqueles que prezam e que zelam pela verdadeira palavra, pelo verdadeiro evangelho. E é isso que nós tentamos fazer aqui, pregar a palavra como ela é, e não a palavra como o povo quer que seja, porque assim nós seríamos negligentes, nós não estaríamos sendo fiéis a Deus. E nesses 500 anos de Reforma Protestante, nós como Igreja Metodista nos alegramos muito, e estamos também valorizando cada vez mais a palavra do Senhor, com a escola dominical, com estudos bíblicos, com reflexões da palavra de Deus. E aqui no capítulo de número 8, Neemias convoca como se fosse um congresso bíblico. Congresso bíblico. O povo havia esquecido a palavra, a lei de Deus. Eles tinham se distanciado. E nesse capítulo 8 agora desejaram escutar a palavra. E quando a palavra ela é exposta, quando a palavra é pregada, então ela causa efeitos, ela causa resultados. E para melhor compreensão, eu quero dividir esse capítulo 8 em pelo menos 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 8, que é: devemos compreender a palavra de Deus. A segunda parte é do versículo 9 ao versículo 12. Vamos tratar sobre devemos nos alegrar com a palavra de Deus. A terceira parte, dos versículos 13 ao versículo de número 18, que trata então sobre devemos obedecer a palavra de Deus. São esses 3 pontos que nós vamos então destacar nessa mensagem, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos para o primeiro ponto aqui da mensagem. O primeiro ponto da mensagem é que devemos compreender a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos e irmãs a irem até o texto que nós lemos no início. O versículo 1 mostra ali o povo reunido numa praça. Por que eles se reuniram numa praça? Porque tinha muita gente. O público era enorme. Era uma multidão. Deus estava gerando no coração daquelas pessoas o desejo de ouvir a palavra dele. Parte de Deus. Deus, com o seu Santo Espírito, nos incomoda, nos desperta. E você e eu, nós estamos aqui nessa noite porque o Espírito Santo nos despertou para nós estarmos aqui nessa noite, para ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos compreender. Cristianismo também é lógica. Sei que nem tudo tem lógica, claro, nem tudo dá para se explicar, tenho absoluta certeza disso. Tem muita coisa na Bíblia que eu não consigo explicar, e não só eu, mas vocês também, e muita gente também não consegue explicar. Nós não temos respostas para tudo,
mas aquilo que nós podemos buscar para entender a palavra de Deus, nós podemos buscar. E aqui o povo havia buscado nessa praça escutar a palavra de Deus. E quem foi o palestrante convidado? Um homem chamado Esdras, um homem conhecedor da Bíblia, um homem sacerdote, um homem escriba, um homem preparado para ministrar a palavra. Não é como muitos que se tem hoje por aí afora, não lê, não estuda, não pesquisa e começa a falar besteira. E o povo sem entendimento bíblico também começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia sem entender. Infelizmente, hoje há uma crise muito grande de conhecimento da palavra de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que Ele nos desperte cada vez mais, para nós desejarmos conhecer da palavra dEle, porque conhecer da palavra dEle é conhecer o próprio Deus. Cristo é a palavra revelada. Ele é o verbo que se fez carne. Cristo é a própria palavra. Então, quando aquele povo está reunido, Esdras traz aquele livro e ele lê ali para o povo ouvir. E quando ele começa a ler e explicar, se tem a necessidade de entender aquilo que ele estava pregando. Porque quando vocês saírem daqui, vocês precisam sair ainda pensando sobre a palavra que foi pregada. Não é simplesmente vir no culto nessa noite, escutar a palavra e quando passar daquela porta ir embora escutar, não. Você tem que guardar essa palavra na tua mente, no teu coração, para que você coloque ela em prática. Você escutar uma palavra como essa, eu também, e então pensarmos, e agora? O que é que eu devo fazer? O que é que isso tem a ver com a minha vida? E para isso acontecer tem que ter entendimento. Do versículo 1 até o versículo 8, o verbo entender aparece 4 vezes. E ainda mais, no versículo 12, veja comigo. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Tem que ter entendimento, tem que ter compreensão. Agora, para que haja entendimento, para que haja compreensão, é necessário nós tomarmos algumas atitudes. E que atitudes são essas? Em primeiro lugar, precisamos investir tempo. Veja o versículo 3. Veja o versículo 3. E leu nela diante da praça, que está no meio da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e entendidos. Quem são esses entendidos? As crianças que tinham condições de ouvir. Você sabe o que é da alva até o meio-dia? 6 horas. Tempo. O povo hoje não quer investir tempo em leitura da palavra, não quer investir tempo em escola dominical, não quer investir tempo em estudo bíblico, não quer investir tempo em ler a Bíblia, infelizmente, mas tem tempo para ficar no WhatsApp, 1 a 2 horas. Tem tempo para ficar no Facebook, 1 a 2 horas. Mas não tem tempo de ler a Bíblia meia hora. Como nós queremos avivamento? Clamamos, Deus, manda um avivamento. Senhor, renova a minha vida, renova a minha fé. Aí Paulo vem e diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você quer que sua fé aumente? Então escute a palavra. Você quer que você tenha mais santidade, mais aproximação com Deus? Leia a palavra, invista tempo, separe tempo. Tempo. Temos tempo para tantas coisas. Tem tempo para estudar, tem tempo para namorar, tem tempo para assistir um jogo de futebol, tem tempo para fazer tantas coisas. Eu não estou dizendo que não devemos fazer essas coisas, devemos, mas com equilíbrio.
Precisamos nos abastecer, precisamos receber de Deus através da sua palavra. Imagina que eles ficaram de pé. Hoje, bota o povo para ficar de pé. Dá uma preguiça, dá um sono, dá uma sede, levanta, vai beber água, volta no banheiro. Agora quando vai no cinema assistir um filme, passa 2 horas sem sair lá de dentro. E peraí, e como nós falamos que amamos a palavra, como nós falamos que amamos a Bíblia, temos que ter zelo, temos que ter cuidado, temos que investir tempo. Isso representa interesse, desejo. Aquele povo estava ali, então, com o desejo de aprender mais da Bíblia. Veja a motivação, bem diferente do que acontece muitas das vezes hoje. Muitas das vezes não vem para a igreja com o interesse de aprender a palavra, vem com interesse totalmente diferente. Não, eu vou lá porque quem sabe aquela menina olha para mim, aquela moça olha para mim, eu vou paquerar, eu vou bater um papo. Não! Isso está completamente errado. O seu interesse tem que ser assim: eu vou para a casa do Senhor para escutar a palavra de Deus, para que Deus fale no meu coração, e Deus falando ao meu coração, eu tendo intimidade e comunhão com Ele, Ele vai me mostrar a pessoa certa. Ele vai me mostrar a pessoa certa. Porque aí a tua vida vai ser direcionada pela palavra, e não pelo emocionalismo. Eu achei bonitinho, eu achei bonitinha. Aí quebra a cara, casa dá errado. E quando é baseado na palavra, é como diz no Salmo 137, se o Senhor não edificar a casa, ou 127, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. A base tem que ser Deus, tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Então precisamos investir tempo na palavra. Às vezes, quando o pregador passa um pouquinho do tempo, o povo já começa a ficar impaciente, começa a olhar para o relógio, começa a dizer: esse pregador está rodeando demais. Deixa eu até olhar aqui a hora, né? O pregador está falando muito, já vem aquele problema todo, porque nós não estamos mais acostumados em ficarmos ouvindo a palavra de Deus. Infelizmente, isso foi perdido. E quando isso é perdido, sabe o que acontece? Declínio na espiritualidade. Pessoas ficam descomprometidas com Deus, com a igreja, porque tudo tem que vir através da palavra. Eu tenho uma vida de oração porque a palavra me inquieta. Eu tenho uma vida comprometida com a obra de Deus porque a palavra me inquieta. Eu tenho o desejo de me santificar mais porque a palavra me inquieta. A palavra nos confronta. Hoje os crentes querem ser mimadinhos. Não, pastor, não fale isso não, porque vai tocar no meu pecado, vai tocar na minha ferida. Meu irmão, eu não estou preocupado com tua ferida, com o teu pecado, eu estou preocupado em passar a palavra de Deus. É a palavra, ela é valorizada cada vez mais. Aqui nesse capítulo de número 8, no livro de Neemias, o povo com aquele interesse. E o texto vai além, ainda no versículo 3, diz que estavam atentos. Estavam atentos. Hoje, muitas das vezes, o povo fica fora, batendo papo. Vai para o banheiro pensando que é salão de beleza. Cadê a atenção? Aí depois diz: Deus não está falando ao meu coração, Deus está em silêncio. Você que não está ouvindo a voz de Deus, você que não está prestando atenção à palavra do Senhor, porque quando nós paramos para prestar atenção na palavra do Senhor, Deus fala aos nossos corações. O povo estava ali atento, atento. Às vezes se fica no celular, às vezes se fica com conversas paralelas, com brincadeiras,
Que tipo de atenção é essa? Isso é necessário ser mudado. É necessário ter reverência para nós compreendermos a palavra do Senhor. Como se vai compreender? Como se vai entender se não tem reverência? Vejamos o que o texto diz, dos versículos 4 ao versículo de número 6. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto com ele. Aí cita o nome de alguns homens. Versículo 5. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E o abrindo, todo o povo se pôs em pé. Todo o povo se pôs em pé. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, inclinando-se, adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. Veja, houve reverência, e nós temos até esse costume aqui. Eu não quero dizer que se você não se levantar, você não pode estar em reverência, mas é pelo menos uma aplicação ao texto. Mas aqui demonstra que o povo então ficou ali em reverência. O povo tinha todo esse desejo, e isso nós devemos até ensinar às nossas crianças. Ensinar as crianças, para quando chegarem aqui na igreja, elas se comportarem da maneira certa. O versículo que eu pulei foi o versículo 2, mas eu quero destacá-lo agora, por falar em criança. Porque ali, veja o público que estava. Tinham homens, tinham mulheres, e todos os entendidos para ouvirem. Crianças que tinham a idade de compreenderem aquela mensagem ficaram ali também. Por que as crianças estavam ali também? Porque elas devem aprender a palavra para estarem preparadas. Eu fico imaginando as crianças de hoje se deparando com essa questão da ideologia de gênero. Se ela não for orientada em casa, quando ela vê de repente uma coleguinha dizendo que nasceu no corpo errado. Não, eu sou um menino, mas na realidade eu sou uma menina que nasci no corpo errado. As crianças devem ser ensinadas. Imagina uma criança indo no Museu de Arte Moderna lá em São Paulo, como aconteceu na semana passada. Um homem que se diz artista, um tal de Wagner Schwartz. Ele ficou simplesmente pelado sobre um tapete, e crianças foram incentivadas a conhecer um homem totalmente pelado. Imagina o que está se passando, e se os nossos filhos não estiverem preparados para se deparar com certas situações. Situação essa que eu fico de boca aberta, e eu digo que está passando dos limites, mas de certa forma, muitas das vezes eu penso que pode até piorar mais do que isso. Porque a questão não é só mudar o local. Se aquilo ali fosse fora daquele museu, o que é que aconteceria? Se alguém sair nu pela rua, sabe o que é que acontece? Diz: atentado ao pudor. E por que lá dentro do teatro não foi atentado ao pudor? Só é se for fora? Se for dentro do teatro, não é pedofilia? Então, isso está se ferindo às leis. As leis, elas são frágeis na realidade, não são colocadas em prática. Infelizmente, no Brasil não se tem uma punição. Houve também uma outra exposição aí, o Banco Santander, que está mais para ser Santander, que com uma exposição daquela, misericórdia, pura pornografia, pura coisas tristes que devido até algumas crianças não tem nem como
desenvolver muitos detalhes. Se tivesse só adultos, daria até para dar alguns detalhes a mais. Mas, infelizmente, o estatuto da criança e do adolescente parece que estão jogando no lixo e não vale de nada. E nós precisamos instruir as nossas crianças, para que as nossas crianças possam estar preparadas quando chegar na escola. De repente, encontrar um coleguinha, uma coleguinha com essa ideia, ela vai perceber que é errado. Já surgiu até agora uma moça que ela diz que nasceu no corpo errado. Na realidade, ela é uma gata. Digo, meu Deus, ela anda de 4 pés, miando dentro de casa. Eu digo, pronto, agora vai aparecer todo tipo de bicho dizendo que nasceu no corpo errado. Então precisamos instruir as nossas crianças. Se nós queremos compreender melhor a palavra de Deus, nós precisamos investir tempo, precisamos prestar atenção, precisamos ter reverência. O texto ainda chega a dizer nos versículos 7 e 8, versículos 7 e 8, chega a dizer que os levitas ensinavam, deixa eu ler o versículo 8, e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, e faziam que lendo se entendesse. Tinha gente para explicar. Por isso eu quero fazer questão de falar novamente sobre a importância da escola dominical. Aqui na escola dominical nós temos a oportunidade de perguntar, tirar dúvidas. Agora, por exemplo, você não pode levantar o braço e dizer, pastor, estou com essa dúvida. Você não pode, de certa forma, atrapalhar o sermão. Já na escola dominical, você pode levantar o seu braço e dizer, eu não entendi isso, eu não compreendi, me explique isso, por favor. E então nós vamos poder explicar. Porque a mensagem, ela não pode ser simplesmente falar vários e vários versículos, vários e vários textos, e não explicar o que é que aquilo está falando, o contexto, o sentido, qual a aplicação para as nossas vidas. Então tem que se ter uma explicação da palavra do Senhor. E aqui nós estamos com essa explicação desse texto, porque nós temos compromisso com a palavra. Mas vamos para a segunda seção de versículos, que são dos versículos 9 até do versículo de número 12. O primeiro ponto foi, devemos compreender a palavra de Deus. E eu quero perguntar, quantos estão compreendendo a mensagem? Porque a função do pregador é tornar mais clara possível a mensagem. Então, já que os irmãos e irmãs estão compreendendo a palavra de Deus, agora devemos nos alegrar com a palavra de Deus. Os versículos de 9 a 12, deixa eu ler aqui. E Neemias, que era o tisbita, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. O versículo 11 ainda diz, e os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Aqui nós já vimos alguns resultados, já que a mensagem está falando sobre a importância da exposição da palavra de Deus e os seus resultados. Nós aqui, com a alegria do povo, nós nos alegrarmos na palavra,
vemos já esse resultado. Por exemplo, eles tiveram ali como resultado convicção dos seus pecados. Convicção dos seus pecados. Porque às vezes você, quando está falando para alguém, diz o seguinte: você tem que se arrepender. Aí a pessoa diz: me arrepender de quê? Porque eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca traí, então eu vou me arrepender de quê? E aqui o povo, de certa forma, tiveram uma compreensão daquilo que eles deveriam se arrepender. E a palavra é que nos mostra do que é que nós devemos nos arrepender. E quando eles tiveram essa convicção de pecados, eles começaram a chorar, eles começaram a ficar quebrantados. O resultado foi convicção de pecados e arrependimento. O povo chorava, todo aquele povo chorava, lamentava, porque tinham se distanciado de Deus, tinham se distanciado da vontade do Senhor. E quando nós estamos aqui nessa noite, refletindo sobre essa palavra, nós também precisamos pensar e chegar a uma conclusão, ou várias conclusões: como a minha vida está diante de Deus, como o meu relacionamento com a palavra está diante do Senhor. E isso, de certa forma, tem que trazer um certo tipo de tristeza para as nossas vidas, ficar constrangidos diante de Deus. Mas por outro lado, nós devemos olhar para a cruz, olhar uma cruz vazia e lembrar que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, pagar pelos nossos pecados, e assim os nossos pecados serem perdoados, e Cristo ressuscitou e vive para todo sempre. E isso então traz uma alegria aos nossos corações, porque se você não tiver alegria, meu irmão e minha irmã, pelo perdão dos teus pecados, aí o negócio está ruim, ou péssimo. Se você não estiver alegria pela tua salvação, o negócio está difícil, porque o que nós mais devemos nos alegrar é pela nossa salvação em Cristo, nossa salvação no Senhor Jesus. Então esses resultados vão acontecendo conforme a palavra foi ministrada. Esdras ali ministrou, o povo teve convicção dos pecados, o povo chorou, mas depois eles perceberam o Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que então proporcionou aquele momento para eles colocarem então suas vidas em dia com Deus. E então, nesse contexto, o versículo de número 6 diz que eles adoraram a Deus. Adoraram a Deus. Um dos efeitos ou resultados da ministração da palavra é nos conduzir a uma vida de adoração ao Senhor. A nossa vida tem que ser isso, tem que ser um estilo de vida. Eu não posso simplesmente vir para a igreja só na quarta, só no domingo e dizer que vim adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, todos os dias e todos os momentos eu devo adorar a Deus. Devo adorar a Deus em casa, devo adorar a Deus no trabalho, devo adorar a Deus no trânsito, adorar a Deus através das minhas atitudes. O culto ele não está resumido simplesmente aqui ao templo, não. O culto ele deve se ampliar. Na realidade eu já tenho que vir para o culto adorando a Deus, tenho que vir para o culto louvando a Deus. E quando eu chego, aí é como Maria José disse, o meu coração ferve, a minha vida ferve, eu fico então com esse sentimento, porque quando nós compreendemos a palavra do Senhor, de certa forma também vem esses sentimentos de fervor por Deus. Alguém que não tem um fervor por Deus, pela palavra, por vida de oração, por evangelizar, essa pessoa na realidade não compreendeu a palavra do Senhor, não compreendeu completamente,
Porque quanto mais eu compreendo a palavra de Deus, mais isso tem que gerar em mim o desejo de me achegar a Deus. A minha vida tem que ser uma brasa viva, como se diz. A minha vida tem que ser uma tocha. Eu preciso, aonde eu estiver, através do Espírito Santo, contagiar outras pessoas, porque isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Resultados como esses, eles devem fluir em nós através do Espírito Santo. Devemos nos alegrar com a palavra, devemos nos entristecer pelo pecado, mas a alegria do perdão em Cristo, ela tem que remover toda a tristeza, toda a angústia das nossas vidas, e assim que nós podemos desfrutar do fruto do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, dos versículos 13 ao versículo de número 18, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Quer dizer, vem, escuta a palavra, e a partir disso, você se alegra com a palavra, e outro efeito, outro resultado é obedecer a palavra do Senhor. Os versículos de 13 a 18 vão mostrar a festa dos tabernáculos. Ali, eles tinham passado alguns anos sem comemorar essa festa, e depois que ouviram a mensagem, a pregação, então eles foram colocar em prática essa festa. Eles começaram a celebrar com muita alegria a festa dos tabernáculos. O que é festa dos tabernáculos? Era um momento em que o povo estava se lembrando que um tempo eles não tinham moradia, do tempo que eles eram escravos no Egito, e lá eles não tinham moradia. Depois eles foram libertos. Só que nesse período dessa festa, eles saíam de casa e montavam cabanas. E quando montavam cabanas, eles estavam se lembrando daquilo que eles passaram no passado, mas também eles estavam se lembrando daquilo que Deus tem por vir, fazer por vir na vida deles. Ou seja, nós não tínhamos moradia. As crianças perguntavam: papai, mamãe, por que nós estamos nessa tenda? E os pais iam explicar, e as crianças entendiam. Festa dos tabernáculos. E essa festa aponta para Cristo. Nós éramos escravos, nós estávamos perdidos, Cristo nos libertou, e nós temos que nos lembrar que também Ele nos libertou para irmos morar no céu, termos vida eterna, termos comunhão com Ele eternamente. E precisamos obedecer essa palavra. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira aplicação é a seguinte: nós realmente estamos compreendendo aquilo que a palavra de Deus falou para os nossos corações nessa noite? Se você e eu compreendemos, a partir de hoje nós vamos valorizar mais a palavra do Senhor. A partir de hoje, você e eu vamos nos esforçarmos mais para participar da escola dominical, de estudos da palavra, investir mais tempo, prestar mais atenção. Essas são aplicações práticas para as nossas vidas. A segunda aplicação prática é que eu devo me alegrar por essa oportunidade de estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Nem todo mundo tem uma oportunidade como essa. Muitos querem, mas não podem. Quem sabe aí em países que a pregação da Bíblia é proibida. Quem sabe pessoas que estão nas penitenciárias se desviaram, se afastaram, infelizmente, e estão lá pagando pelos seus erros, que devem pagar pelos seus erros. Mas aí então se lembram, de repente, que nesse horário estavam no culto e não tem nesse dia a oportunidade de ouvir a palavra.
pessoas que estão em hospitais, enfermas, e não têm a oportunidade de vir ao culto, infelizmente estão doentes sobre uma cama. Então nós precisamos nos alegrar. Esse culto é único, esse culto não vai se repetir, e você precisa, e eu preciso agradecer a Deus por essa noite nós estarmos aqui para buscarmos a Ele, para glorificarmos a Ele, para adorarmos a Ele. A terceira e última aplicação prática é que eu não posso simplesmente ouvir a palavra e não obedecê-la. Tiago 1:22 chega a dizer: não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que você, que nós possamos praticar a palavra, que os nossos filhos possam ver isso. Se você fala da importância da palavra de Deus para o teu filho, e o teu filho não vê você lendo a palavra, sabe o que é que ele vai entender? Isso não é importante. Papai e mamãe dizem que é importante, mas eu nunca vejo eles lendo a palavra, então na realidade isso não é importante. Então eu quero finalizar fazendo uma oração pela vida daqueles que querem receber do Senhor a força necessária para obedecer mais essa palavra. Eu quero convidar você aqui até o altar, você que tem o desejo de aprender mais, compreender mais a palavra. De repente você diz o seguinte: eu leio a palavra e não entendo, não compreendo.